diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos inimigos, que eram os midianitas, sobre Israel, fizeram estes para si, no caso os filhos de Israel, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo o produto da terra até as vizinhanças de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, de tantos que eram, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado, com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam a quem? O que eles fizeram? Clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de mim, de diante de vós, desculpe, que eram os inimigos, e vos dei a sua terra. E disse Deus: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Contudo, não deste o quê? Ouvido à minha voz. Ponto. Fique com a Bíblia aberta. Deixa eu falar algo para você. Nós sabemos que na caminhada da vida, que é curta, nós sabemos que nós temos duas escolhas, temos duas opções e uma escolha. Ter uma aliança com Deus, honrá-lo, isso não é religião. Pelo contrário, a religião visa uma aparência. Por isso que Jesus disse para os religiosos: vocês são como sepulcros caiados, que por fora é bonito e por dentro está cheio de quê? De ossos podres. Não foi isso que Jesus falou? Para os fariseus e escribas, que eram os religiosos da época, que condenavam Jesus. Ele se preocupava em manter um rito, uma imagem de piedade, mas arrastaram a pecadora, que foi pega em flagrante adultério, jogaram aos pés de Jesus com a má intenção, para que Jesus fosse acusado de ser contra Moisés e ele ser apedrejado. E disseram: mestre, essa mulher foi pega adulterando. E na lei, Moisés manda apedrejar ela. Realmente. Mas a intenção deles não era fazer a lei se cumprir. Jesus, conhecendo-lhes o coração, disse: quem não tem pecado, não é quem é pecador, porque pecador todo mundo é. Mas há uma grande diferença, hein, em ser pecador e viver praticando o pecado. Quem não tem, por favor, atire a primeira pedra. E lá em João 8, é claro, acusados pela consciência. Então todos nós temos o quê? Uma consciência. Agora, nesse momento, Deus não está a falar com o seu coração, com as suas emoções. Deus está falando com a sua consciência, que é a tua alma.
Porque o homem é corpo, alma e espírito. O corpo é pó, porque nós somos pó e ao pó tornaremos. Cedo ou tarde, pode cuidar do corpo, aconselho. Se você cuidar, vai durar um pouco mais. Vai durar, mas vai chegar um dia que ele vai para o pó. Cuide, mas nunca se esqueça que o corpo já tem destino certo. Se tem uma coisa certa para mim e para você, se chama morte. Cedo ou tarde. O espírito volta para Deus. Porque se você pegar as escrituras, formou Deus o homem do pó da terra e soprou o fôlego. Eu lembro de uma senhora que eu fui fazer uma visita, ela estava às portas da morte. Quando a gente chegou, eu fiz a última oração, ela já estava a morrer. E realmente, o que está na Bíblia é real. A mulher morreu nos braços da missionária, na época eu estava de auxiliar, fui junto com a esposa do pastor, e a mulher deu realmente o último suspiro. E morreu. O fôlego voltou para quem? Isso se chama espírito. Mas a alma, o destino da alma, quem escolhe sou eu, é você. Ou vai para os braços de Deus, numa aliança feita em vida, pelo sangue de Cristo derramado aonde? Quando eu aceito e sou fiel, ando na sinceridade, nada tem a ver com religião. Ou ela vai ser separada de Deus eternamente, que é conhecido como inferno. Deus não fez o inferno para ninguém. Tem gente que diz, Deus não vai me mandar para o inferno. Realmente, Deus não manda ninguém para o inferno. Quando a pessoa escolhe viver o pecado, ela está escolhendo viver separada de Deus. Então, nós sabemos que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios, a terça parte dos anjos que viraram demônio. Se eu decido viver na mentira, no adultério, na prostituição, no engano, no roubo, no ódio, na mágoa, está lá escrito em Apocalipse, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então não venha com essa história que Deus joga a pessoa. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus está falando agora com você, para que no momento da Santa Ceia você derrame sua vida, peça perdão, e antes de comer o corpo, que é o pão, beber o sangue, que é o sumo da uva, você diga, Senhor, perdoa meus pecados. Lava a minha alma, Senhor. Eu quero recomeçar. Eu quero perdão. Então, naquela época de Israel, aqui o texto diz que o povo estava numa condição de sofrimento porque eles fizeram o que era mal perante Deus. E qual era o mal que eles fizeram na época? Trocaram o Deus vivo por um Deus morto. Trocaram o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, por Baal, feito pelas mãos de homem. E Deus havia dito no mandamento, nos 10 mandamentos de Êxodo 12, se não me falha a memória. Deus disse, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás e nem lhe darás culto. Isso se chama idolatria. E os idólatras não herdam o reino de Deus. O povo trocou o Deus vivo, o altar do Deus vivo, pelo Deus morto. Claro, esse mal, essa troca, pode ser por outra coisa. Eles fizeram o que era mal, o que feriu Deus, o que envergonhou Deus, decepcionou Deus, envergonhou Deus. Levantaram um altar para outro Deus. Tem gente que o altar que ela levanta, de repente, não é um boneco ou algo feito pela mão de homem, mas é o ódio que ela carrega. Quando a Bíblia diz, amarás o teu Deus e o teu próximo. Perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado. Ela quer perdão, mas não perdoa. E se você não consegue perdoar, peça ajuda a Deus que Ele te ajuda. De repente, o altar que leva ela a fazer o que é mal, ela ser uma pessoa vingativa, cheia de ódio, querer prejudicar alguém. É a desobediência à palavra de Deus, coração duro.
Veja que quando Deus viu que o povo estava na pior, o que Deus fez? Deixou eles na mão? Eles clamaram a quem? Ó Deus, nos ajuda, Deus. Deus falou o quê? Se virem. Estou nem aí para vocês. Deus mandou um profeta para reconciliá-los com ele. E o profeta falou, olha, façam assim, 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 largue tudo que é errado, se volta para Deus. O que eles fizeram? O que diz aí no finalzinho? Contudo, não deram ouvidos. Não deram ouvidos à voz. E na igreja não é diferente. Tem gente de coração duro. Deus fala. Pior coisa que tem, sabe o que é? A indiferença. Como é que você se sente quando você fala com uma pessoa e ela está nem aí? Você fica, pô, falei com fulano deu nem atenção. Uma frieza. A indiferença é a pior coisa. Não precisa falar nada. Pessoa de coração duro. Sabe, consciência dela está falando, poxa, se volta para Deus, se reconcilia. O altar, sabe por que muitas pessoas são avessas ao altar? Porque você precisa se reconciliar com Deus, sabia? O altar, senhora e senhor, não é apenas um lugar onde você adora a Deus com sua oferta, não. É lugar de reconciliação. A maior prova disso é que aquele povo que o profeta falou deu as costas. Mas vê se Deus deu as costas para ele. Dias depois, Deus mandou um anjo para tentar de novo. E o anjo falou com quem? Com quem, gente? Com Gideão. Gideão teve uma reação que aquele povo que havia ouvido o profeta não tiveram. Ele foi humilde. Deus falou, Gideão, tira o altar de Baal, tira o pecado. Reconcilia de novo comigo, levanta o meu altar. E me adora com o segundo boi, que era a oferta. Gideão foi humilde. Humildade não é carinha de coitado e andar rasgado. Tem muito pobre orgulhoso. Verdade ou mentira? Não tem onde cair morto. Mas pisa no pé dele para tu ver. Gideão disse, sim, senhor. Removeu a idolatria, levantou o altar e se reconciliou. Quando a pessoa é avesso ao altar, não é porque Deus quer algo dela. O que você tem que já não é de Deus? Ou o que você tem para dar para Deus? Deus nunca te pede algo que ele não já seja dele. E ele nunca te pede algo se não queira te dar algo maior. Abra os seus olhos. As pessoas são avessas ao altar porque elas não se reconciliaram com Deus. Porque quem está reconciliado com Deus vê o altar como lugar da adoração. Ou você não sabe que foi no altar que Deus enviou Jesus. O Calvário é um monte, é um altar. Para Deus reconciliar-me com Ele, enviou o Filho dele, que derramou o sangue pelos meus pecados, o sacrifício dele no altar do Calvário me deu acesso a Deus. Porque todo aquele que confessa os seus pecados, aceita Jesus Cristo, só Ele. Não tem Maria, não tem José, não tem João, porque quem morreu por mim não foi nenhuma delas. Quando a pessoa diz, Senhor, Tu és o único na minha vida, então o sangue de Cristo lava ela. Se ela morrer hoje, ela está salva. Ela é lavada pelo sangue de Cristo. Ah, mas eu fiz muita coisa errada. Teu passado é apagado. O oposto acontece. A vida toda tu viveu uma vida correta com Deus e no final tu largou e partiu para a vida errada de novo. Deus não vai considerar o passado. O mesmo acontece. Eu vim numa vida de pecado, mas hoje eu estou arrependido. Eu quero uma vida com Deus. Deus vai te dar uma nova chance. Então agora, nesse momento, você vai se humilhar diante dele pedindo perdão. E nós vamos ter comunhão com ele. Vamos se reconciliar por meio da Santa Ceia, que é o corpo e o sangue de Cristo.